Você já parou pra pensar que as pessoas que não vão à igreja, elas têm um motivo pra isso? Sim, elas têm em suas mentes um lema: Jesus sim, igreja não. Você sabe por quê? Gente, nós agradecemos as visualizações do vídeo anterior, pelos comentários, sugestões e, claro, opiniões que foram dadas. Pela polêmica também, que eu adorei. Ai, ai, ela é uma polêmica. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eles são uns, né, porque tem vários, mas uns dos motivos que fazem as pessoas a não quererem mais ir à igreja, frequentar uma igreja. A pessoa não quer um compromisso com religião. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, que é... Mas ficou engraçado. Oi, gente, eu sou o Dudu, eu também tenho um vlog, eu não falo de religião, mas como a gente tem opiniões diferentes, outras visões, né, do assunto que a gente vai abordar hoje, esses doces de pessoas me convidaram para participar do vlog delas, estão começando agora, desejo boa sorte e que já tá polemizando e é assim que faz sucesso. Então, vamos lá para o... Peraí. E isso aqui, na minha cabeça, é porque eu sou ridículo mesmo. E o meu objetivo na vida, quanto mais eu ficar ridículo, mais eu me sinto feliz. Pode começar. Nós separamos 10 motivos que fazem com que as pessoas não vão à igreja. Então, vamos lá para o motivo de número 1. Críticas e... fofocas. Não tinha como a gente excluir esse motivo dessa lista, né? Aí vai ficar parecendo que é uma continuação do vídeo passado. Não é. Enfim, as críticas. Crítica é uma coisa que não faz bem pra ninguém. E esse negócio de crítica construtiva existe, eu até acredito que possa existir. Mas a crítica ela tem que ser feita de uma forma muito amável, muito doce, pra que a pessoa não se sinta muito ofendida com isso. Obviamente, a pessoa tá visitando uma igreja pela primeira vez e ela sai assim na porta da igreja, isso aconteceu com gente que eu conheço, sai na porta da igreja, tem uma turminha de gente assim, mais jovem é meio crítico mesmo, olhando assim, nossa, você viu ali o cabelo daquele cara, ah, nossa, que menina feia, vamos combinar que pra você que tá visitando a igreja pela primeira vez, você chega, escuta por alto uma coisa assim, você vai querer voltar lá, você vai sentir à vontade pra voltar numa igreja dessa? Você viu a faixinha na cabeça do Dudu? Nossa, que menino ridículo. Nossa, fala sério. Não, por favor, né? Mas esse não era aquele cara com a amiga sua semana passada, me contaram isso, você não tá sabendo, não? Eu não, como assim? Que Nossa, babado. babado. Você não sabe da pior. Diz que ele é meio assim, sei lá. Gente, eu tô chocada. O que ele tá fazendo aqui na igreja? Uma pessoa dessa não pode vir na igreja. Deus não gosta. Então, eu acho assim, eu não sou um grande exemplo pra ninguém, mas eu acho que o princípio básico de uma pessoa se reunir em comunidade pra formar a igreja, eu acho que tem um único objetivo, que é buscar toda uma paz, uma paz de espírito, né? Buscar a Deus, ainda mais falando, se tratando de cristãos, assim, e seguir os exemplos de Jesus. Eu acho que, eu não sei quem foi que inventou que teria que ser uma prática ficar reparando os outros irmãos da igreja, porque isso nunca foi, o objetivo nunca foi o foco. E falando mal da vida dele. Basta olhar torto, eu tenho que comentar, lógico. Faz parte. E agora vamos pro tópico 2. Hipocrisia. Adoro essa palavra. Eu também. Eu não. Não, mas enfim, eu acho que ele aqui tem um pouco mais a falar sobre esse problema. Vamos lá, Eduardo, solte a voz. Bom, o princípio básico de ser religioso e de seguir algum caminho é você, simples, é você seguir o que você diz. É muito fácil você apontar o dedo na cara de alguém e falar que a pessoa tem que fazer tal coisa sendo que você nunca fez. Você, digamos assim, não põe em prática aquilo que você prega. Isso, eu acho que é a hipocrisia mais comum que se tem dentro da igreja. Dá pra colocar uns aplausos? Pois bem, se você vê as pessoas que estão tentando te levar ali pra igreja não praticando as coisas que elas mesmas pregam, aí você olha assim, se essas pessoas não praticam, por que motivos eu deveria praticar?
E é uma coisa, assim, que às vezes deixa a gente até envergonhado, nós que estamos dentro da igreja, porque eu mesmo tenho vários amigos que não são da igreja, e aí comentam às vezes, nossa, mas fulano da sua igreja fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente, ou não faz o que deveria fazer. Então, é um motivo meio que de vergonha pra gente, a gente fica meio assim, poxa vida, mas que coisa mais Como chata. pregar pra uma pessoa, assim, falar bem, se a pessoa já viu os podres, assim, digamos, né? É meio complicado. O nosso terceiro motivo tá pegando carona com o segundo. Que no caso aqui a gente vai falar de mau testemunho, que provavelmente, todo mundo sabe, encaixa na hipocrisia. Mas esse mau testemunho, ele não pode ser só encaixado somente na hipocrisia. Porque tem pessoas que dão mau testemunho fora da igreja, mas dentro da igreja também dão mau testemunho. Principalmente. A gente vai falar disso também. Por quê? Você tá lá pregando pra pessoa e falar, olha, você quando passar passos de Jesus, você deve andar assim, você deve se comportar assim, de tal maneira, porque é melhor, assim, as pessoas vão te ver de uma forma melhor, vão ver Jesus em você. Essa é você pregando. Pois bem, aí ela vai na igreja, quando ela chega lá, ela também encontra pessoas dentro da igreja fazendo tudo ao contrário. Ou pessoas que ela já conhecia mesmo e via que fora da igreja fazia o contrário, ela chega na igreja e vê a pessoa na maior cara de pau dentro da igreja mesmo e fazendo aquilo que você aprendeu que não é certo. Então você vai olhar assim e pensar, acho que não é por aqui, né? Porque as pessoas de fora ficam procurando muitos erros mesmo dentro da igreja pra poder não ir, alguns por desculpa e tudo. Mas aí, a gente vai ou não vai dar mais um motivo para elas terem desculpas? Ou às vezes procura um ponto de reflexo, né? Tipo assim, eu Claro, preciso de também. seguir o exemplo daquela pessoa que já tá há muito tempo na igreja, porque ela é certa. Deixa eu dar um exemplo, digamos, meio fútil. Mas a questão de não poder comer carne e não poder tomar Coca-Cola. Mas aí, no final de semana, aquele irmãozinho vai e faz aquele churrasco com Que eu amaria Coca-Cola, aí também. né? Não pode tomar Coca-Cola? Não, nem Não. café. Nem café? Quarto motivo. Quarto motivo a gente separou pra exploração de fiéis. De fiéis. É um negócio que eu faço faculdade. É que eu tô devendo fiéis aí, tá tudo na minha cabeça. Quarto motivo, a gente separou pra exploração de fiéis / ostentação. Que não existe só no funk. Porque. Pode. Por exemplo, a gente vê casos de absurdos mesmo, na televisão, de pastores vendendo toalhinha do milagre, toalhinha da bênção, eu sei lá como é que é o nome Tijolinho daqui. do céu. Puta que... Eu ponho um pig. Uma coisa que eu queria frisar é que o protestantismo, ele é a intenção de reformar muitos conceitos da igreja católica passada. A igreja católica, no século XVI para trás, numa época que eu não era nascido, vendia um pedacinho do céu, vendia a remissão dos pecados, comprava os fiéis, oferecendo a eles um pedacinho do céu, o perdão, a salvação e tudo mais. Beleza, coisa ridícula. Aí surge o protestantismo, que continua, que era para fazer uma coisa totalmente diferente, totalmente ao contrário, e faz a mesma coisa. Porque vender toalhinha do milagre e o tijolinho para arquitetar no céu, pra mim não tem muita diferença. E outra coisa, sobre a ostentação, para ficar por aqui. A ostentação é o seguinte: vocês cristãos seguem os ensinamentos de Jesus. E o Jesus, ele era com a coroa de espinho na cabeça. O Silas Malafaia anda com um relógio de $10.000. Jesus entrava com um jumento na cidade. O Silas Malafaia vai de aviãozinho e tal, pra dar um alô pros fiéis. Então assim, eu acho que isso... Ah, beleza, não tem nada a ver com isso que eu falei? Tem sim, porque Jesus deu o exemplo da simplicidade, da humildade. E eu não vejo nada disso. E eu acho que uma pessoa de fora que está tentando buscar um caminho dentro da religião, não vê isso com bons olhos não, e não assimila muito com o que Jesus dizia. Eu vou dar um complemento aqui, porque 2 complementos na verdade. Primeiro, a respeito da exploração de fiéis, porque não são todas as igrejas que estão aí na linha do protestantismo que cometem esse crime, né, vamos dizer. Não são todas. Porém, como a maioria das igrejas fazem isso, roubam os fiéis na maior cara de pau, às vezes as pessoas não vão porque falam, não, eu não vou pra igreja porque pastor é ladrão. Outro complemento que eu vou fazer aí na parte da ostentação. Isso não significa que você ter uma condição financeira melhor é pecado. Isso não significa que você ter um carro bom, ter condições para comprar um carro bom é pecado.
Isso não significa nada disso. Porém, as igrejas aí, algumas, na verdade, andam pregando que você só é abençoado se você tiver tudo isso. E não é assim que a Bíblia prega. Quando você lê lá, provar e ver, se você for fiel a Deus, devolver a Ele o que é dele, você vai ter bênçãos para sua vida, né? Ok, mas essas bênçãos vão muito mais além do lado material e financeiro. Essas bênçãos vão muito mais além do dinheiro. São bênçãos para sua vida, é bênção na sua família, bênção na sua casa. Pode ser sim, se Deus quiser te abençoar dessa forma, falo financeiramente, Ele vai fazer isso. Mas não necessariamente você só vai ser abençoado se você tiver aí uma vida toda luxuosa. Isso não existe, isso é farsa. Item de número 5. Falta de diálogo aberto. Ele vai explicar o porquê desse tipo. É porque eu acho assim, eu acho que pra tudo tem uma explicação. Eu acho que não dá pra ficar limitando tudo a Deus. Por exemplo, às vezes uma pessoa quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, e a igreja por séculos escondeu verdades das pessoas curiosas. E tudo que não se tinha resposta acessível é porque Deus quis. Porque Deus quis assim. Ah, não tá chovendo, a gente tá sem alimento agora. Porque Deus quis assim. Não, porque quando tinha fartura, as pessoas não pensaram em fazer uma reserva, por exemplo, um exemplo básico, de comida, porque sabia que a seca viria, e depois ninguém ia culpar Deus. Porque, vamos ver por um lado bonzinho, Deus deu a chuva antes, para você fazer, colher, plantar e tal, para depois, quando vier a fase difícil, você tava provido as coisas que iam faltar. Então assim, hoje em dia, a igreja ainda prega muita coisa que tá muito defasada. Tá. Porque tem coisa que não dá mais para aplicar hoje em dia. Por exemplo, se a gente for seguir ao pé da letra as coisas da Bíblia, essas mulheres aqui hoje estariam submissas a mim, se eu fosse casado com elas, e a gente teria uns escravos aqui, eu ia falar assim, busca água para mim, escravo. Então assim, são coisas que tem que inovar, e como que se inova isso? Fazendo reuniões, trazendo os fiéis para mais perto daquilo que os fiéis têm, que é a fé. Eles precisam saber mais disso, precisam estar no meio mais disso e deixar as coisas mais claras. Eu acho que não dá pra ficar só martelando a mesma coisa, porque isso que as pessoas fazem em cultos, em missas, em encontros religiosos, já estão falando isso há 2000 anos. Vamos trazer para os tempos de hoje, porque os tempos são outros. Não adianta você querer viver como as pessoas normais viviam naquela época. Então a gente tem que fazer uma certa adaptação, porque isso sim traria mais pessoas para uma realidade religiosa. Porque realmente existem pessoas que são mais leigas e tudo, aceitam tudo muito fácil. Porém, por outro lado... Tipo os eleitores do Lula. Existem pessoas que são mais céticas, querem mesmo respostas mais objetivas, respostas até mais científicas para algumas coisas, estão cheias de dúvidas. E aí o que acontece? Essas pessoas, assim, não vão para a igreja. Por quê? Porque elas não encontram respostas satisfatórias porque tantas dúvidas que elas têm. E aí elas acabam encontrando essas respostas o quê? Lá fora, e não querem saber de igreja. Realmente a gente tem que usar a Bíblia, lógico, que a Bíblia é nossa espada e tudo, mas a gente tem que trazer para os tempos de hoje a aplicação mais moderna para todas as coisas e tudo. E, lógico, a gente não pode descartar totalmente a ciência, como muita gente acaba fazendo. Você tem que realmente fazer a ligação entre as duas coisas. Igual eu vejo, tem arqueólogos que são cristãos e eles buscam na arqueologia evidências para a Bíblia. É desse tipo de coisa que a gente está falando. Isso afasta as pessoas mais céticas e impede que elas tenham aí vontade de frequentar alguma igreja, ter alguma religião.